eu sou a professora Marcela e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a redação do Enem, tá? A gente vai fazer um apanhado geral da redação do Enem para auxiliar vocês nessa próxima prova. Vamos lá? Bom, a redação do Enem, ela basicamente é avaliada em 5 competências. O corretor, ele precisa avaliar esses 5 itens para analisar a sua redação. Cada um deles tem até 200 pontos e na soma geral, se você for bem em todos, você consegue até 1000 pontos na prova, que é a nota máxima. Então esse é o nosso objetivo, que você consiga 1000 pontos na sua prova, na sua próxima prova do Enem. E para te ajudar nessa redação, eu vou falar um pouquinho sobre cada competência para que você consiga agradar o seu corretor. Vamos lá? A primeira competência, ela fala sobre os conhecimentos gramaticais. É demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que nada mais é do que você escrever o mais corretamente possível. Eu sei que gramática é chato, tá? Muita gente vai dizer que gramática é chato, que tem muitas regras, que é difícil decorar todas as regras, e aí você fica tenso na competência número 1. Concordo, também acho gramática chato. Né? Sou professora de língua portuguesa, mas também acho gramática chato. Mas não é esse bicho de 7 cabeças na redação. Na parte da redação, o que você precisa se preocupar com a competência número 1? Em fazer a linguagem culta, ou seja, você não vai escrever como você costuma conversar com seus amigos, né? Por isso, conversar nas suas redes sociais. Você vai falar da forma mais correta possível, sabe? Como se você... deixa assim o corpo bonitinho e fala todo bonitinho, é assim que você vai fazer para agradar na competência número 1. Você vai tomar muito cuidado com a concordância verbal, concordância nominal. Então, nós fomos, nós fazemos, tá? O texto da redação é sempre em terceira pessoa, então você não vai falar eu na sua redação, tá? Porque não é você que você está falando sobre um assunto. Você toma muito cuidado, o máximo possível, com pontuação e acentuação. Na dúvida, troca a palavra, busca um sinônimo. Não adianta você querer escrever uma palavra super bonita, super rebuscada, super difícil, se você não está acostumado a utilizar. Né? Se você tem dificuldade com aquela palavra, se você ouviu poucas vezes, é preferível que você escreva de forma simples, mas que você saiba o que está escrevendo, para você não errar no restante da frase. Se você está em dúvida, não faça frases muito longas. Por quê? Porque é mais difícil você errar nas vírgulas, né, na questão da pontuação. Se a sua frase está muito longa, ela pode ser que ela fique um pouco difícil de ser entendida. Então, divida a sua frase em 2. Assim você não deixa a frase nem com muitas vírgulas e nem sem vírgula nenhuma. Né? É mais fácil para você conseguir dar continuidade ao seu texto. Não usa gírias, tá? Evita abreviações. A gente usa muitas abreviações no WhatsApp, no Instagram, né, nas redes sociais. A gente tem o hábito de usar muitas abreviações, de usar muitas gírias. Tenta evitar isso na sua redação. Por quê? Porque isso vai tirar ponto. Então, vamos dizer assim, se você for um craque em conhecimento gramatical, em sintaxe, ótimo, maravilhoso, em morfologia, mas se você não for, não tem problema. O importante é, quanto menos erros, mais pontos você tem. Então, tenta escrever o mais correto possível, tá? Nossa, eu tenho muita dificuldade em alguma coisa. Estuda um pouco mais de crase, concordância verbal e nominal é muito importante. Mas, na dúvida, tenta usar sinônimos, tá? Quanto mais você lê, tiver o hábito de leitura no seu dia a dia, mais fácil para você melhorar o seu hábito de escrita também. Tá bom? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Bom, agora a gente vai falar sobre a competência número 2. A competência número 2, ela tem esse texto aí que assusta um pouquinho, né, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Mas o que isso quer dizer na prática? Que você tem que acertar esses 3 pontos. Você não pode fugir do tema proposto. Então, se o tema da sua redação, que foi pedido para você nesse Enem, é falar sobre meio ambiente, você não pode falar sobre violência doméstica, que são 2 assuntos distintos. Você tem que escrever um texto dissertativo e argumentativo, ou seja, você tem que falar sobre o tema, explicar sobre o tema, dar a sua opinião,
sobre o tema e justificar aquela sua opinião. Então, você não pode escrever uma poesia, por exemplo. E você tem que apresentar conhecimentos de outras áreas. O que isso quer dizer? Que é isso que normalmente as pessoas têm mais dúvida. Você tem que explicar para o Enem que você tem conhecimentos em outras áreas de saber. O Enem, ele valoriza muito o conhecimento que você tem de mundo. Então, você pode falar sobre história, você pode dar exemplos, né, de conhecimentos históricos, conhecimentos filosóficos, conhecimentos teológicos, conhecimentos científicos, dados estatísticos, conhecimentos culturais, músicas, literários, mas você tem que apresentar conhecimentos de outra área. De que forma você vai fazer isso? Primeiro, assim, é importante você ler bastante, né, pode assistir muitos documentários, filmes, séries, isso ajuda bastante também. Muito noticiário, muitos textos informativos auxiliam muito nisso também. Se você não tem o hábito de ler muitos textos históricos e gosta mais de filmes e séries, vai para essa área também, isso vai te ajudar. Pode usar vários autores como Aristóteles, Descartes, pode usar Rousseau, se você sabe alguma coisa sobre isso que vai te ajudar, Paulo Freire, isso ajuda bastante. E você pode colocar isso como citações diretas, como citações indiretas, como exemplos, como os fatos do cotidiano. Pode apresentar um fato histórico que você tenha lembrança. Por exemplo, se for um tema sobre vacina, você pode dar um exemplo sobre a revolta da vacina, por exemplo, se você tiver esse conhecimento. O interessante é que você apresente pelo menos, isso não é regra, tá? Mas é bem visto se você apresentar pelo menos, no mínimo 2 conhecimentos de outra área, diferentes, tá? Então, por exemplo, você apresenta um autor e apresenta um autor literário, por exemplo, e também uma opinião sobre um filme que você assistiu que tem a ver, né? Pode ser, tá? Não tem problema nenhum. Se falar, por exemplo, sobre as questões mentais, você pode falar sobre o filme Coringa, né? Que fala sobre essas questões de doenças mentais e tal. Um exemplo. Mas não apresente muitos conhecimentos de outra área, porque o texto, a redação do Enem, ela te pede até 30 linhas. Em 30 linhas não adianta você querer colocar muita coisa que você vai se confundir e seu texto vai ficar confuso, tá? Então, mas também não coloca só um conhecimento, que também fica pouco, empobrece seu texto. Não precisa colocar 10 conhecimentos, mas também não coloca um. Então, coloca 2, 3 conhecimentos que você saiba como lidar com eles, saiba como escrever através deles. E aí temos a competência número 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência número 3, ela é a argumentação. O corretor ele vai analisar a sua capacidade de argumentação. E o que é argumentação? As pessoas tanto têm medo na hora de escrever. Nada mais é do que você dar a sua opinião, só que você justificar aquela opinião, né? Não é só você dar a sua opinião sobre o tema. É você escrever seu ponto de vista, colocar o seu ponto de vista. Não importa se o seu ponto de vista ele é concordando ou discordando do tema, tá? Mas você vai ter que argumentar, você vai ter que justificar por que você tem aquele ponto de vista. Isso é a competência número 3, a argumentação. E uma coisa muito importante de se pensar em relação ao Enem para argumentação é que assim, o Enem ele nunca vai te dar um tema positivo. Então, quando você fica na dúvida, assim, qual será o tema daquela redação, né, que o Enem está me pedindo? Transforma o tema em uma pergunta. E para a sua argumentação, responde aquela pergunta, né? Então, qual é a pergunta daquele tema? O que ele está me perguntando? O que ele está me questionando? E o que eu posso responder a respeito disso? Essa é a sua argumentação. E o Enem, ele sempre vai te dar um problema. Ou seja, ele vai pedir para você resolver aquele problema. Então, você não deve, vamos dizer assim, elogiar aquele tema. Porque como que você vai dar uma solução para uma coisa que não pode, uma coisa que está perfeita? Então, ele está te dando um problema que está acontecendo.
uma coisa que diante da sociedade é visto como problema. E ele está te pedindo a sua opinião sobre aquele problema. O porquê que aquele problema acontece, né? Como você vê aquele problema. Então, na sua argumentação, seja muito coerente. Você não pode iniciar sua redação falando uma coisa e terminar falando outra. Por exemplo, você não pode iniciar a sua argumentação sendo contra aquele problema, discordando daquele problema, e ao final você concordar com ele. Você não vai ser coerente com a sua base da sua argumentação. Use informações consistentes, ou seja, use informações com credibilidade, tá? Às vezes o seu vizinho ele pode entender maravilhas sobre aquele assunto, mas ele não é um autor que todo mundo conhece. Então, use informações que tenham consistência, que tenham credibilidade para defender o seu ponto de vista, tá? E seja criativo. Tenta fugir daquilo que é óbvio, daquilo que todo mundo faz, daquilo que todo mundo acha. Tenha o seu ponto de vista, tenha a sua opinião. Seja crítico, tenha o seu senso crítico. Assista os próximos filmes, as próximas séries, os próximos documentários e tenha a sua opinião, sabe? Não aceite só a opinião vinda do outro. Pense por que você pensa daquele jeito. O que isso interfere na sua vida, na sua comunidade. Olhe ao redor. Isso ajuda bastante também. Seleciona, organiza, analisa os seus argumentos escolhidos. Então pensa assim, conforme você está vendo o tema, está lendo sobre o tema, quais argumentos eu posso utilizar sobre isso? Né? O que eu sei sobre esse tema que eu posso utilizar na redação? Às vezes você sabe muita coisa e não dá para colocar tudo numa argumentação de 30 linhas, de uma redação para você argumentar em até 30 linhas. Então seleciona quais são os mais importantes, sobre quais você consegue falar melhor, explicar melhor, qual você vai ser mais convincente. Por último, na argumentação, conquista o seu leitor. O que eu quero dizer com conquiste o seu leitor? Que no caso o seu leitor serão os corretores, né? Pelo menos 2 corretores da sua redação. Você não estará ao lado do seu leitor quando ele estiver corrigindo a sua redação. Então, não importa se o seu ponto de vista é o mesmo que o seu leitor ou não, mas o seu leitor vai ter que ter interesse em ler toda a sua redação, entender aquilo que você quis dizer e talvez até concordar com o que você quis dizer, tá? Não importa qual é a ideologia política dele, qual é o pensamento dele, mas ele vai ter que terminar a leitura entendendo aquilo que você quis dizer, entendendo o seu ponto de vista. Talvez até concordando. Talvez fale assim, não, sabe, dizendo assim, não, é muito coerente isso que ele está dizendo. Eu posso até não concordar no meu dia a dia, mas que tem coerência isso que a pessoa que escreveu fez, tem bastante coerência isso que ele disse. Então, conquista o seu leitor. Faça até com que ele tenha interesse em reler a sua redação de tão boa que ela ficou. O corretor, ele tem muitas redações para ler. Então, ele vai passar poucos minutos lendo a sua redação. Então, quanto mais tempo ele gastar na sua redação, as chances das suas notas serem melhores é muito maior. Então, pensa que você não está escrevendo aquele texto para você. Pensa que você está escrevendo aquele texto para alguém ler. E para alguém que vai te analisar e que vai avaliar. O poder de dar nota àquele texto é dele, não seu. E você não vai estar ali ao lado dele para explicar aquilo que você quis dizer. Por isso que você tem que ser muito coerente e muito claro naquilo que você está escrevendo. Para que quando o leitor finalize o seu texto, ele tenha entendido claramente aquilo que você quis dizer. E aí temos, a questão da clareza, temos a competência número 4, que é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, que nada mais é que a coesão textual. É você ser coeso no seu texto. E o que isso quer dizer? A coesão é quando você consegue linkar todo o seu texto. Todo o seu texto ele está totalmente estruturado, costurado um no outro. Os parágrafos, as frases. Então, você tem que usar conectivos para auxiliar nessa continuidade do texto. Você tem que buscar fazer um texto muito coerente. O que quer dizer isso?
A coerência é quando você não foge do assunto, quando você não usa palavras muito repetidas, que daí o texto fica cansativo. Busca sinônimos para dizer a mesma coisa. Não precisa usar a mesma palavra 10 vezes no texto, né? Releia seu texto para ver se ele não está cansativo. E quando você não diz assuntos diferentes em cada parágrafo. O seu texto todo tem que falar sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. A coerência, ela é totalmente ligada à coesão por conta disso. Como que você vai fazer a coesão do seu texto? Você vai usar elementos conectivos, elementos de ligação, conectores. Aí existem várias formas de se falar. Mas é o quê? É quando você junta um parágrafo ao outro, né? Você faz relação de um parágrafo para o outro. O Enem, ele exige que você faça a relação do segundo parágrafo para o primeiro parágrafo, tá? Então, por exemplo, você pode usar as palavras mais, porém, contudo, todavia, diante disso, sob esse ponto de vista, né? De acordo com essa perspectiva, conforme a tese apresentada na introdução, existe uma infinidade de elementos conectivos. O que eu sugiro? Pesquise na internet mesmo alguns elementos conectivos e decore alguns deles para facilitar na hora de você fazer o seu texto. Porque você vai estar nervoso e pode esquecer. E tente não copiar vários deles de forma repetida, né? Tente não usar o mesmo elemento em todos os seus parágrafos. Então, as pessoas têm muito costume de usar muitas vezes o mas, usar muitas vezes o por isso. Tente variar, existem muitos outros, mas varie conforme o seu conhecimento. Então, pensa assim, se você não tem conhecimento, se você não sabe o que significa, o significado de algum deles, não usa, porque você pode dar outro enfoque. Por exemplo, uma frase assim, que daí fica totalmente incoerente. Eu adoro praia, por isso vou a Campos do Jordão esse final de semana. Tá vendo que ficou incoerente? Porque se você adora praia, se eu adoro praia, por que eu vou para Campos do Jordão? Se não tem praia e faz frio. Vocês entenderam? Vocês entenderam como ficou incoerente? Por quê? Porque eu usei o conectivo errado. Eu usei o por isso, né? Que justifica, que diz assim, né? Eu vou porque eu gosto. E não combinou. Então, nessa frase, por exemplo, eu poderia escrever dessa forma. Eu adoro praia. No entanto, irei para Campos do Jordão nesse final de semana. Você justifica, né? Você argumenta e justifica com um outro conectivo que faz com que a frase fique muito mais coerente. Então, a questão da coesão, as pessoas, infelizmente, erram muito no dia a dia. Então, olha na internet, faz uma tabelinha com alguns conectivos, tenta entender em quais frases você pode colocar. Isso vai te ajudar muito na sua redação. E você vai precisar usar em todos os parágrafos. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, temos a competência número 5. O texto do Enem, na competência número 5, ele pede assim: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. O que isso quer dizer? O texto do Enem, não são todos os vestibulares que pedem para elaborar uma proposta de intervenção, mas no texto do Enem isso é exigência, né? Por isso que ele trata-se de uma das competências. Você tem que apresentar uma solução para o problema apresentado. Então, não adianta você argumentar super bem, dar a sua opinião super legal sobre o problema apresentado, se você não der uma solução para ele. E a sua solução, ela precisa obrigatoriamente estar de acordo com os direitos humanos. Você não pode apresentar uma solução que vá contra os direitos humanos. Então, por exemplo, você não pode apresentar uma solução que vá contra a vida.
né? Que vá contra, que vá a favor da fome. Você não pode. Você tem que estar de acordo com os direitos humanos. Você tem que melhorar a vida em sociedade. Você tem que ser uma solução humana, né? Que seja em prol da humanidade. A sua solução, ela não precisa ser muito elaborada. Pode ser uma solução simples, não tem problema nenhum. Pode ser uma solução que dependa das escolas, que dependa do governo, né? Uma solução que possa ser aplicada, às vezes, apenas em uma pequena comunidade. Mas tem que ser uma solução que possa ser realizada, mesmo que não vá ser realizada, mesmo que só você pense isso. Mas tem que ser uma solução que ela possa ser realizada. Não adianta você viajar na maionese, né? Não adianta você imaginar uma solução que dependa da NASA para realizar. Tem que ser uma solução palpável, uma solução coerente. Então, para você pensar na sua solução, antes de você iniciar seu texto, você já vai pensar assim: qual é o tema? Né? Qual é a pergunta que esse tema de redação está me pedindo? O que eu penso sobre isso? Como eu posso justificar esse meu pensamento? E a partir disso, o que pode ser feito a respeito disso? Então, você vai buscar uma causa para esse problema, para te ajudar. Para você conseguir pensar na sua solução, busca uma causa para esse problema. Por que esse problema acontece? Quais são os motivos? Né? Faz muito tempo? Começou hoje? Quando que começou a acontecer? Né? Como era antes? Como é agora? Depois que você pensou na causa, para ajudar você a explicar a sua proposta de intervenção, porque assim, não adianta você jogar a sua solução. Não adianta você jogar a sua proposta de intervenção. Você colocar assim, olha, seria bom se isso acontecesse, ponto. Não. Você vai justificar aquela proposta de intervenção. Você vai explicar o máximo que você conseguir. Então, eu coloquei algumas sugestões de questionamento que você pode fazer para você mesmo para te ajudar nessa explicação. Você não precisa responder todos esses questionamentos, mas o máximo que você conseguir responder, mais bem explicada estará a sua proposta de intervenção. Então, por exemplo, você pode dizer assim: por que essa solução que você está sugerindo é boa? Qual o benefício que ela vai gerar? Né? Quem será beneficiado com ela? Quem vai se dar bem com essa solução? E para você pensar quem vai se dar bem, antes você pensa assim: quem está sendo prejudicado com esse problema? De quem depende para essa solução ser realizada? Isso é muito importante, porque você tem que se colocar de quem depende. Quem precisa? As pessoas depende da sociedade, depende das escolas, depende das famílias, depende do governo, depende da polícia. De quem depende da melhor forma possível? Quais são os agentes que vão realizar essa proposta de intervenção? Como essa proposta pode ser realizada? Quando ela pode ser realizada? Qual o melhor período para ela ser realizada? Onde essa proposta pode ser realizada? Né? Qual é o melhor local, qual é o melhor público para que ela tenha sucesso, uma chance de sucesso ainda maior? De que forma ela pode ser feita? Qual a melhor sugestão que você dá? Então, tenta responder algumas dessas questões, isso vai te ajudar a pensar numa melhor solução, tá? Então, lembra que essa solução, às vezes você fala assim: nossa, ninguém vai fazer. Ou ela pode parecer muito simples, não tem problema. O Enem não vai te avaliar pela assim: nossa, essa solução é ótima, vamos usar. Você tem que apresentar, mesmo que ela seja simples, mas ela tem que ser palpável. Ela tem que ser possível, tá? Não pensa numa coisa assim que não viaja. Pensa numa coisa possível. Possível, principalmente para a realidade do Brasil, né? Para a realidade brasileira. Você pode até usar exemplos de realidades internacionais, isso é ótimo, porque também vai te ajudar com o conhecimento de mundo. Mas ela tem que ser, lembra que ela vai ser realizada aqui, ela não vai ser realizada na Europa. Por mais que você busque exemplos europeus, por exemplo, você tem que adaptar à realidade brasileira, tá? E não se esqueça nunca dos direitos humanos, porque se a sua proposta for incoerente aos direitos humanos, ela vai ser eliminada no ato, mesmo que ela seja maravilhosa, mas ela vai ser eliminada. Então,
pense bastante sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre os direitos humanos, o que ele abrange ou não, dá uma pesquisada, lê um pouquinho sobre isso, que isso vai te ajudar bastante na hora de você fazer a sua prova, tá? Então, a partir dessas 5 competências, você vai pensar assim, tá, então vamos pensar na estrutura da minha redação. O que eu preciso fazer na redação? A redação do Enem, ela pede uma redação de até 30 linhas, um texto, né, uma redação em formato dissertativo, argumentativo, de até 30 linhas. Então, não ultrapasse essas 30 linhas, tá? Mas também não escreva menos de 8 linhas. Então, pense que a redação do Enem ela tem que ter entre 8 e 30 linhas. Mas escrever 8 linhas também é muito pouco, vamos concordar, né? Então, dê um meio termo aí. Bom, você pode até escrever 30 linhas certinho, não tem problema. 8 eu acho muito pouco para você conseguir argumentar e dissertar sobre assuntos que são muito relevantes. Os temas são sempre muito relevantes. Então, para a introdução, ela é o início do seu texto. O que eu sugiro como estrutura de redação? Que você faça uma estrutura de 3 a 4 parágrafos, tá? Isso é uma sugestão que eu acho que dá bem certo. Então, de 3 a 4 parágrafos. Eu costumo trabalhar com 4 parágrafos, que eu acho mais fácil para deixar o texto mais coerente, para ficar mais fluido o texto. Mas 3 também funciona bem legal, tá? Então, a introdução ela é o início do seu texto. É o seu cartão de visitas, é onde você vai dar boas-vindas para o seu leitor. Você vai começar a conquistar o seu leitor na sua introdução. Então, na introdução, você já vai contextualizar o tema da sua redação. A introdução, ela deve ter, tá? Ela precisa apresentar tema e tese. O que é tema? Tema é qual é o assunto que será abordado no texto. Veja bem, tema não é título, tá? E no tema você também não vai copiar o tema que o Enem deu, você vai explicar o que o Enem quer com as suas palavras, tá? Você não vai copiar aquela perguntinha do enunciado, não, você vai explicar, você vai dar a entender o que o texto quer com as suas palavras, tá? Sobre o que você vai falar naquela redação a partir do seu jeito de escrever. E você também tem que apresentar a tese. O que é tese é o seu ponto de vista sobre aquele tema. É o que você pensa sobre aquele tema. Se você concorda, se você discorda, né? E aí, na argumentação, você vai escrever o porquê. Então, pensa assim, o tema da redação, ele é igual para todo mundo. Todos os candidatos que estarão naquela sala com você receberão o mesmo tema que você. Mas a tese é sua, ela é individual. Só você tem aquele ponto de vista. Aí você vai dizer assim para mim, mas professora, muita gente pensa como eu, né? Tem muitas pessoas, um monte de gente que tem a mesma opinião que eu sobre isso. Tudo bem, mas a sua argumentação vai ser única, porque ninguém fala como você. Por mais que o ponto de vista seja parecido, que a forma de argumentar, as justificativas sejam parecidas, não são iguais. Então, a forma como você vai argumentar sua tese é única. Então, a sua tese é individual. Posso colocar já um conhecimento de mundo na introdução? Pode, se você achar que cabe. E tem gente que começa a introdução com uma citação de algum autor sobre o tema apresentado. Então, pode sim, tá? Tem gente que, inclusive, às vezes faz um questionamento ao final da introdução e no decorrer do texto responde aquele questionamento. Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Depois da introdução, você vai para o desenvolvimento, que pode ter de 1 a 2 parágrafos. Isso eu estou falando para um texto de 30 linhas, tá? E no seu desenvolvimento, é onde você vai apresentar o seu poder de persuasão. Você vai ter que ser muito persuasivo no seu desenvolvimento. Porque é no seu desenvolvimento que você vai apresentar os seus argumentos que vão dar base para a tese que você defendeu na sua introdução. Então, o desenvolvimento, ele tem que dar continuidade àquilo que você começou falando na introdução. Você não pode colocar no desenvolvimento outro assunto que não tem nada a ver, tá? Então, você já vai colocar um elemento conectivo e vai ter que ser muito coerente com aquilo que você estava dizendo. O seu desenvolvimento, você vai justificar o seu ponto de vista na introdução. Você vai dizer assim, por que você pensa daquela forma? Aí você vai apresentar
dados, opiniões, fatos, informações que corroborem com aquilo que você pensa, que concordem com você. O seu ponto de vista, a sua tese, ela pode ser discordando ou concordando, tanto faz, mas você tem que justificar no desenvolvimento o porquê. Então, e no desenvolvimento é muito legal colocar conhecimento de outra área, e é muito mais fácil colocar conhecimento de outra área, justamente que é para poder dar essa base. Já me perguntaram assim, eu posso usar os textos de apoio na minha argumentação? Os textos de apoio, eu vou até dizer isso no final, eles são para te apoiar, para te dar clareza sobre o assunto do tema, o assunto que será abordado no tema da redação. Mas não é legal você copiar os textos de apoio. O que pode ser utilizado a partir dos textos de apoio? Às vezes, nos textos de apoio da sua prova, tem dados estatísticos, tem gráficos, tem dados históricos, por exemplo, e isso, que são às vezes coisas que você não vai conseguir decorar, principalmente questão dados numéricos e tal, você pode utilizar sempre colocando a fonte. Aliás, toda citação você vai sempre colocar a fonte, isso é muito importante, isso não é plágio. Então, você pode utilizar esses dados, né, esses gráficos, essas informações dentro do seu texto para te ajudar a dar embasamento para a sua opinião, tá? Vão te ajudar na sua argumentação, isso sim. Agora, copiar os textos de apoio, aí já mostra pobreza de recurso, pobreza de conhecimento. Então, pense no que você conhece além daquilo, ou a sua opinião a partir daquilo, tá? Mas o seu desenvolvimento, é no desenvolvimento que você vai continuar conquistando o seu leitor, que você vai fazer o seu leitor pensar sobre aquele assunto. Existem vários métodos de desenvolvimento, várias técnicas. Se você buscar na internet, nas suas aulas de redação, existem diversas técnicas. Eu vou sugerir, aqui vou dar exemplo, eu vou dar exemplo de 3 aqui, que talvez, que eu acho que são fáceis de se trabalhar e que podem te ajudar. A primeira é a técnica da causa e consequência, e aí é bem legal quando você trabalha com 2 parágrafos para desenvolvimento, que você vai apresentar qual a causa daquele problema, né? Por que aquele problema acontece, e no outro você vai dizer qual é a consequência, né? O que isso gerou, o que esse problema gera, né? Por conta disso, acontece isso, né? E o que a gente pode fazer a partir disso. Uma outra técnica é da alusão histórica, onde você pode apresentar dados históricos para argumentar sobre aquele problema, ou sobre o seu ponto de vista, ou as 2 coisas. Você pode, inclusive, apresentar dados históricos antigos e o que está acontecendo atualmente, e fazer um comparativo, né? Olha, como era no século passado, ou como aconteceu nos anos 20, e como está acontecendo agora, né? Depois de tantos anos, isso está dessa forma, ou gerou isso, esse fato que aconteceu naquela época desencadeou esse problema hoje em dia, né? Então, você pode trabalhar com alusão histórica, e isso é muito legal, já é um conhecimento de outra área, você já consegue trabalhar o seu texto de uma forma bem legal, fica muito claro. E também a questão dos pontos positivos e negativos, né? Esse problema traz isso de positivo, traz isso de aspectos positivos e isso de aspectos negativos, né? E a minha opinião, ela vai mais para ir para o positivo ou para o negativo, e aí você vai dizer por quê, né? A única questão dos aspectos negativos e positivos que você tem que pensar é que nem todo tema tem aspecto negativo e positivo. Por exemplo, racismo não tem um aspecto positivo, né? Então, você tem que avaliar se o seu problema, né? Se aquele problema apresentado tem algum aspecto, pode ter algum aspecto positivo ou algum, né? Porque negativo vai ter. Na redação do Enem, no tema do Enem, um aspecto negativo vai ter, porque ele está te dando um problema para você dar uma solução. Então, o negativo você vai encontrar. Aí você vai pensar se tem algum aspecto positivo.
E aí nem todos os temas você consegue encontrar um aspecto positivo. Então, por exemplo, racismo eu não vejo nenhum aspecto positivo, violência doméstica não existe, né, aspecto positivo, abuso. Então, né, você tem que pensar nisso. Então, aspectos positivos e negativos, principalmente na redação do Enem, você tem que só tomar esse cuidado para não ficar só jogado um aspecto positivo. Você vai ter que justificar aquilo que você colocou, tá? Mas são 3 exemplos que existem e que você consegue dar continuidade no seu texto. E por fim, vem a conclusão, né? E na conclusão do seu texto é onde você vai colocar a sua solução, vai apresentar a sua proposta de intervenção na conclusão do seu texto. Então, é o local da sua redação, né, a parte da sua redação em que em que as ideias e os argumentos apresentados, eles vão ser finalizados, vai concluir aquilo. Então, o parágrafo de conclusão, isso é muito importante, ele tem que ser coerente com tudo aquilo que você abordou na introdução e no desenvolvimento. Você não pode falar sobre um outro assunto. Você não pode estar falando sobre um assunto e dar uma proposta de intervenção para um terceiro assunto que você não comentou, tá? Você tem que linkar, ele tem que estar muito bem amarrado. Uma coisa que eu acho legal de falar, e aí é uma sugestão, tá? Não é regra, vocês não vão encontrar como regra. Mas pensa assim, é muito estranho, não é que é estranho, mas não fica muito bonito um texto em que a conclusão é menor do que a introdução, é muito menor do que a introdução. Então, por exemplo, às vezes você faz uma introdução linda, lá de 6 linhas, 6, 7 linhas, estou chutando aqui. E aí faz uma conclusão com 2 linhas, em 2 frases, em uma frase você conclui o seu texto. Por que não fica legal? Mostra pobreza de recursos, tem muita gente que fala assim. Porque quando você conclui o seu texto, você tem mais a dizer do que quando você iniciou seu texto. Porque quando você iniciou seu texto, você apresentou o tema e a tese. Depois disso, você argumentou. Você mostrou várias justificativas, né? Você explicou sobre o seu tema. Mostrou um monte de conhecimentos. Então, no final, você tem mais a dizer do que quando você iniciou. Então, é muito mais bonito um texto em que a conclusão ou tem a mesma quantidade de linhas que a introdução, ou é um pouco maior que a introdução, tá? Também não adianta fazer uma conclusão enorme e os outros parágrafos curtinhos, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é assim, não afunile seu texto. Não faça um triângulo invertido no seu texto. Não fica bonito, tá? Então, isso é só uma dica também para vocês. Em relação à conclusão do seu texto, que é onde você vai dar uma solução. Então, pensa assim, quando você conclui seu texto, pensa. O que é a redação do Enem? Na redação do Enem, o Enem vai me dar um problema e eu tenho que solucionar esse problema. Eu tenho que dar uma possibilidade de solução para esse problema. Ele vai me dizer assim, esse problema acontece. Isso acontece. Por quê? O que você pensa a partir disso? E você vai, na sua redação, você vai responder o que você pensa a partir disso. Por que você pensa assim? Se tem pessoas que pensam como você ou não. E o que isso pode ser feito para melhorar? O que você acha que pode ser feito para ajudar aquele problema a não acontecer mais? A resolver aquele problema. Às vezes você não consegue pensar numa proposta de intervenção que resolva por completo o problema. Mas você consegue pensar numa proposta de intervenção, numa solução que ajude muito, às vezes a médio prazo, a longo prazo, tá? Que ajude muito. Não tem problema, mas você tem que apresentar uma solução. E aí eu trouxe algumas dicas para vocês, que eu acho que são bem legais para te ajudar tanto na redação do Enem, quanto em qualquer redação de vestibular ou de concurso público que você vá fazer. Aliás, a estrutura do texto, ela também ajuda muito em outras redações de vestibulares e de concurso público também, tá? Porque por mais que
nos outros vestibulares, em concurso público, não te peçam uma solução para um problema, se você encontrar uma, seu texto vai ficar muito mais rico. Então, né, eu acho que ajuda bastante. Então, assim, leia bastante, tá? Um bom escritor, quem escreve bem uma redação, lê bastante, tá? E hoje em dia, a gente fala ler bastante, as pessoas já pensam em livro. Eu adoro livros, tá? Adoro. Mas hoje existem audiobooks que ajudam bastante. Às vezes você está em algum lugar e está lá escutando. Tem vários aplicativos de leitura de livro para te ajudar, tá? Se você não tem paciência em ficar folheando, ou não quer ficar comprando livros, ou não tem onde conseguir, tem esses aplicativos e tem vários livros que são gratuitos, principalmente clássicos, se você gosta, mas tem livros também contemporâneos bem legais, tem várias coisas, ficção, vale a pena. Antes de você iniciar seu texto, pensa muito, interpreta, raciocina, pensa assim, o que esse texto está querendo me dizer, né? Tenha muita atenção aos textos de apoio. Não leia só o tema, não passe. Às vezes tem textos de apoio longos que às vezes as pessoas ficam com preguiça de ler. Eles estão lá para te ajudar, para te esclarecer sobre aquele assunto, para te dar algumas ideias, para te explicar por que aquele assunto foi escolhido, né? Como que aquele assunto foi pensado. Então, tenha atenção aos textos de apoio. E nessa questão de atenção aos textos de apoio, pense assim, de onde aquele texto foi tirado? Porque todos os textos de apoio, eles estarão com os créditos lá. Então, você vai saber quem escreveu, quando foi escrito. Pensa assim, às vezes, você fala assim, nossa, é um texto muito machista, mas ele foi escrito no século passado. Então, às vezes, a mentalidade daquele autor está daquela forma, não justificando em momento nenhum, mas está daquela forma, porque naquela época se pensava muito assim, não se tinham outras ideias, né? Então, pensa antes de criticar o texto, porque tem muita gente que já pega e já começa a criticar os textos de apoio na sua redação. Não é isso que o Enem está pedindo. Aqueles textos estão lá para te esclarecer, não para você falar sobre eles. Estão lá para te ajudar sobre aquele assunto. Então, pensa naqueles textos de apoio, pensa em quem escreveu, se foi um veículo informativo, um jornal, qual é o jornal, qual é a ideologia daquele jornal, se foi um autor, qual era o pensamento daquele autor, ele era mais sarcástico, ele era mais sério, ele era mais crítico, né? Pensa sobre isso e vá fazendo anotações. Conforme você vai lendo os textos, vai lendo sobre o tema, na própria prova, vai fazendo anotações, quis dizer isso, eu sei isso, eu penso isso, eu conheço sobre isso, dá para eu falar sobre aquilo. Nossa, eu assisti isso, dá para colocar no texto, eu li isso, dá para colocar nesse texto, né? Esse fato aconteceu e encaixa nisso. Coloca tudo, vai fazendo anotação, faz uma rasura no seu caderno de provas mesmo, vai marcando o texto, que aquilo vai te ajudando para te dar conteúdo para escrever. Às vezes você não vai, muito provavelmente, você não vai utilizar todas as anotações, mas aquilo não vai ficar só na sua mente, não corre risco de se apagar, porque conforme você vai lendo, você vai tendo ideias, né? Faz um rascunho do seu texto, tá? Não escreve o texto direto na folha de prova, por 2 motivos, para você não rasurar, porque o ideal é que você não rasure a folha oficial que você vai entregar, ou rasure o mínimo possível, né? E que você possa escrever com calma, porque depois é interessante você reler aquele rascunho antes de passar para a prova, para a folha oficial, para ver se seu texto ficou claro, está coeso, está coerente, se você colocou todos os itens pedidos, se você gostou daquilo que você escreveu, se dá para mudar alguma coisa. Então, no rascunho você consegue ver tudo isso. Então, releia seu rascunho. Pelo menos uma vez. Eu acho legal reler até 2, né? 2, 3, mas releia o seu rascunho pelo menos uma vez, tá? Seja claro o máximo possível. Não escreva, né, de forma difícil, não seja rebuscado, não queira lá falar bonito e terminar o seu texto e você está confuso, você está prolixo. Seja claro. Não generalize as suas informações. Lembra quando as mães falavam assim, você não é todo mundo? É mais ou menos isso. Não coloque assim, por exemplo, todo adolescente é viciado em internet. Não são todos os adolescentes.
Alguns adolescentes, a maioria dos adolescentes, muitos adolescentes, grande parte dos adolescentes, você pode colocar de várias formas, mas não são todos. Tem adolescente que não tem nem acesso à internet, né? Então, não generalize as suas informações. Pensa assim, nada é para todo mundo. Não é todo mundo que é assim. Cuidado com as expressões vagas. O que seria isso? Por exemplo, quando você coloca assim, a corrupção é algo que existe em grande escala no país. Tira esse algo. Coloca assim, a corrupção existe em grande escala no país. Seja direto, tá? Tira esse algo, essa tipo, coisa, né? A pobreza é uma coisa. Não. Tira esses itens como algo, coisa, tá bom? Dê preferência para as frases afirmativas, né? Por exemplo, João não está trabalhando. João está desempregado. Quando você dá preferência para frases afirmativas, você deixa a sua frase mais direta, é muito mais interessante de ler, e fica mais bonito. Então, fica mais clara. Então, dê preferência para frases afirmativas. Se tem um não, vê se você consegue transformá-las. A leiturabilidade vai ser melhor naquela frase. Eu costumo brincar para a gente evitar aqueles usos, vícios de linguagem que a gente tem muito, principalmente a questão do gerúndio, que a gente tem muito costume de usar. Às vezes, na mesma frase, você usa de forma direta muitos verbos e dá para resumir para a frase ficar mais direta. Quanto mais direta a frase, mais fácil de entender, mais limpo o seu texto vai ser. Treine o tempo da sua redação, tá? Você não tem só a redação para fazer. Você tem outras coisas para fazer na prova. Então, não é legal você deixar o mínimo de tempo para fazer aquela redação, mas também você não pode perder o seu tempo de prova todo só na redação. Então, até chegar o dia da sua prova, treine esse tempo de redação. O ideal é que você leve mais ou menos 1 hora. Se você conseguir fazer em menos, uma boa redação, também ótimo, não tem problema nenhum. Mas treine o tempo, considerando o rascunho e passar a limpo a redação, tá? Tanto a questão do tempo do rascunho, de você elaborar a sua redação, quanto o tempo de você preencher a folha oficial. Então, treina esse tempo. É tudo uma questão de treino. Redação é treino. Não, escrever não é um bicho de 7 cabeças, é uma questão de treino. Hoje em dia a gente resume muito e aí a gente se assusta quando precisa fazer uma redação. Mas não precisa se assustar. É gostoso a gente escrever bem, é gostoso a gente ler bons textos. Pensa assim na redação. Escrever bem, para o corretor que vai analisar a sua redação, escrever bem não é uma vantagem, é obrigação. Eles querem ler bons textos. Eles esperam que você escreva um bom texto. Então, isso vale para tudo, tá? Para uma prova de concurso, para outros vestibulares, às vezes até para entrevistas de emprego. Hoje em dia, existem muitas entrevistas online, por exemplo, que você às vezes precisa escrever muitas coisas em pré-cadastros, né? Fazer pré-cadastros que você precisa se apresentar e depois mandar vídeos, tal. Então, escrever bem não é um diferencial. Escrever bem é uma obrigação hoje em dia. Então, muito obrigada, tá, por vocês assistirem a essa aula, estarem aqui comigo. Agradeço muito a participação, a presença de vocês e desejo realmente que todos vocês se saiam muito bem, não só na prova do Enem, mas em qualquer prova que vocês façam, que vocês se saiam muito bem, se sintam bem e que vocês fiquem o mais calmo possível. Boa sorte a todos, até logo.